Então, pessoal, a gente não pode pensar em burguesia, não pode pensar, desculpa, em iluminismo sem burguesia, tá? E não pode pensar na ascensão da burguesia sem falar em iluminismo. As duas coisas estão associadas, certo? Então, ao criticar o antigo regime, a burguesia foi desenvolvendo a sua própria ideologia, sua própria forma de pensar, tá? Baseando no seguinte argumento. Qual era o argumento da burguesia, né, para defender essas teorias iluministas, né? O Estado só é verdadeiramente poderoso se for rico. Uma coisa lógica, né? Se a gente pega, por exemplo, o principal rei absolutista, né, que foi o Luís XIV, rei da França. Foi considerado um bom monarca, né? Teve conquistas militares, tal, beleza. Tanto é que ele passou para, né, o Bolsonaro parafraseou ele esses dias aí, né? A Constituição sou eu. Quem falou o Estado sou eu foi o Luís XIV, tá? Qual foi o principal legado do Luís XIV? O Palácio de Versalhes, né? Um palácio luxuoso que foi construído do zero, com 600 quartos, com a Sala dos Espelhos do Luís XIV, né? Famosíssima, até hoje está lá em exposição. Ela é banhada a ouro, tá? Então, basicamente isso, um quarto, né? Tinha uma quadra de tênis dentro do Palácio de Versalhes, né? Que tênis era um esporte da nobreza. Então, quem financiou tudo isso? A burguesia, basicamente, né? Obviamente o povo também dava sua contribuição através dos impostos, mas a burguesia é quem mais sangrava, né? Literalmente sangrava do ponto de vista financeiro para manter essa suntuosidade do absolutismo, tá? E com esse tipo de prática recorrente dos reis absolutistas, o resultado é que volta e meia a coroa estava quebrada, né? Falia. Os caras gastavam mais do que arrecadavam, resultado, o Estado empobrecia. Né? Então vejam qual que é a primeira ideia da burguesia, né? Que vai ser defendida ou vai ser argumentada pelo iluminismo. O Estado só é verdadeiramente poderoso se for rico. Né? Para enriquecer, ele precisa expandir as atividades capitalistas. Nossa, sério que o iluminismo defende isso? Não, nem parece, né? Para expandir as atividades capitalistas, é preciso dar liberdade e poder à burguesia. Simples. Se o Estado quer ser rico, tem que ter uma atividade que dê dinheiro. Quem consegue ganhar dinheiro, né, dentro da organização social que nós tínhamos ali no século XVII? Burguesia, basicamente. Então, iluminismo e burguesia caminham de mãos dadas. Tá? Um dos principais, digamos assim, símbolos desse movimento iluminista, né, que vocês vão encontrar muito na caminhada de vocês aí, em vestibular, em concurso, é a famosa enciclopédia, tá? Para vocês que não são tão velhinhos quanto o professor, né? Vocês provavelmente nunca tiveram que pegar em uma enciclopédia, né? Vocês já são nativos virtuais, né? Já tem o oráculo Google a seu dispor. Mas pessoas como eu, que tem cabelo branco, né? Pessoas que nasceram no século passado, né? A gente que nasceu no século XX aí, na nossa época não existia a famosa internet, né? Se acontecesse uma pandemia naquela época, a gente estava lascado, porque não tinha ambiente virtual, né? A gente não teria aula virtual. Não sei se a gente estaria tão ferrado ou seria melhor, mas o fato é que não teria, né, como manter esse ano letivo, tá? Naquela época, se o professor pede uma pesquisa, né, na minha época, o que a gente fazia? A gente tinha que ir até a biblioteca da escola ou alguma biblioteca pública, né? E pesquisar. Aonde pesquisar, professor? Em livros? Sim, mas não era qualquer livro. Você tinha que pedir uma enciclopédia. Qual era a ideia da enciclopédia e o que ela tem a ver com o iluminismo? A ideia da enciclopédia era compilar, ou seja, reunir, resumir todo o conhecimento produzido, tá, pela humanidade em um lugar só. Então imagine, tudo aquilo que a humanidade pensou, tudo aquilo que ela produziu, tudo aquilo que ela considera ciência, conhecimento, cultura, em um só lugar e disponível, acesso de muitas pessoas. Muitos de vocês podem olhar e falar, nossa professor, mas isso é o Google. É o Google, só que sem internet, tá? Foi a ideia da enciclopédia. Né? Um filósofo iluminista chamado Denis Diderot teve essa brilhante ideia. Cara, e se a gente conseguisse democratizar o conhecimento? Não se esqueçam que estamos falando do século XVII. O conhecimento nessa época era restrito a quem? A quem podia pagar,
é quem tinha nascido em berço de ouro, os nobres, tá? O resultado disso é que poucas pessoas tinham acesso à educação básica, ao conhecimento. Como é que você vai fazer com que uma população se revolte contra um rei considerado herdeiro legítimo de Deus, né, escolhido por Deus com direito divino? Essa pessoa não tem acesso à informação, essa pessoa é ignorante, tá? Então, a ideia dos iluministas era democratizar, liberar o conhecimento, né, popularizar o conhecimento. Como fazer isso? Enciclopédia, tá? As enciclopédias, então, tornaram-se local fonte, né, para que as pessoas pudessem retirar suas dúvidas, né? Ah, mas eu quero saber como é que funciona